mandar a seu servo. Assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá na minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E essa história, ela mexe no meu coração quando eu leio, porque Mefibosete, ele era um príncipe. Quando o pastor falou de príncipe, porque ele era neto de um rei. Então morreu Saul, morreu Jonas, e Jonas tinha conversado com Davi, o qual Davi falou, né, prometeu que não mataria ninguém da descendência, né, da descendência de Saul. E Mefibosete era herdeiro, ele tinha uma aliança para ele. Por quê? Porque lá atrás, né, o vô dele, que era o rei Saul, e ele poderia ter vivido como príncipe, ter vivido ali, ter todas as regalias. Mas o que aconteceu? Naquele momento que a ama dele estava fugindo, né, da guerra, porque os reis antes, eles acabavam com os descendentes, né, todo rei, então eles matavam. Então ela estava fugindo com ele, tropeçou, e ele caiu, quebrou os pés dos dois, né? E aí foi onde ele foi parar lá na casa de Maquila, lá em Lodebar. E Lodebar é um lugar de tristeza. Lodebar é um lugar, não é um lugar é um lugar de vergonha, onde ali não dá frutos, ali não tem pão, e lá estava Mefibosete. Por quê? Porque na verdade Deus estava escondendo Mefibosete. Assim como Ele faz com as nossas vidas, Ele tem propósito em nossas vidas. Por isso, muitos falam que Lodebar é lugar de tristeza, lugar de vergonha, né? Mas na verdade é um lugar que Deus colocou Mefibosete. Deus colocou ele ali para cuidar, assim como Ele fez com as nossas vidas. Aleluia. Um dia nós estávamos também em Lodebar. Enquanto o pastor estava cantando, louvando o Senhor, eu estava me lembrando que um dia o Senhor foi me buscar em Lodebar. Eu estava no meio dos caminhos, Senhor. E Ele permitiu, eu estava me lembrando, isso comoveu tanto meu coração, que eu falei, Senhor, muito obrigada. Porque o que Ele fez? Uma irmã me, história muito longa, mas eu vou só resumir. Quando eu estava afastada do caminho do Senhor, Deus preparou essa pessoa. Assim que Deus faz. Deus prepara pessoas para nos cercar, para nos trazer de volta. E aí ela me chamou para ir para a igreja, acabei indo, naquele momento eu não aceitei Jesus, nós necessitamos de Deus. Nós precisamos também de pessoas ao nosso redor, né, para nos abençoar, assim como o Senhor me abençoou o pastor. Aleluia. Ele cerca as nossas vidas com tantas bênçãos. Eu falo domingo, estou abençoada, até por ímpios, até ímpios me abençoou, né? Foi usado por Deus para me ajudar na naquela época do desemprego, do marido. E Deus preparou todas as coisas para mim, não me deixou faltar um dia o pão. Um dia eu estava assim à mesa, e pensei assim, amanhã não vai ter pão com meus filhos, pensando. Meu Deus. E nisso toca lá na porta. O Felipe, o menino que era filho do pastor, que morava lá no prédio, só que ele não estava sabendo. E na verdade ele ficou sabendo uns dias desses, que eu contei para ele, ele nem sabia. Aí o Felipe lá, não, meu pai mandou aqui pão e leite. Eu pedi pão, mas dei leite. Então é assim que Deus faz. A outra, não, eu fiz um bolo, eu lembrei de você. Então são coisas que nós temos que dar graças, sim, irmão. Nós temos que agradecer a Deus, até pelas lutas. Eu agradeço a Deus pela luta, porque eu falei, Senhor, o Senhor me fortaleceu. Foi nessas lutas que eu aprendi a conhecer o verdadeiro Deus, né? Foi nessas lutas que eu me firmei. E a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus.